Olá, pessoal, bem-vindos de volta à nossa parte 2 da aula 8, ainda falando de espaços vetoriais. Como eu já disse no final da aula anterior, a gente vai ser uma continuação explícita, não é um novo assunto, e a gente vai apresentar mais exemplos de espaços vetoriais que comumente os utilizaremos no curso. Então, relembrando o que é um espaço vetorial, é um conjunto a qual foi definida uma operação de soma entre os elementos desse conjunto e uma multiplicação de um número real por um elemento desse conjunto. E a partir dessa operação de soma e de multiplicação de número por elemento do conjunto, a gente define quatro propriedades, quatro axiomas, vamos falar dessa forma, que tem que satisfazer um espaço vetorial, né? Aquela A1, A2, A3, A4 da aula passada e M1, M2, M3, M4 do vídeo passado. A ideia agora, já apresentando aqui a bancada, é apresentar os casos clássicos de espaços vetoriais que a gente trabalha. Então, na aula passada, a gente viu o conjunto Rn, né, como sendo um espaço vetorial, e eu já quero começar a aula de hoje falando o começo, praticamente, da aula passada, né, que o espaço V3, que a gente deu como motivação para a ideia de o que é um espaço vetorial, o conjunto V3, ele não é apenas um conjunto, ele é também um espaço vetorial, da forma como vocês estão vendo aí na projeção já, é um espaço a qual a gente consegue definir a soma entre dois vetores, a multiplicação por escalar desta forma, e essa estrutura a gente já fez e demonstrou na aula passada que ela tem estrutura, então, de espaço vetorial. Então, o conjunto de vetores, ele é um espaço vetorial real, né? Porque o escalar, lembrando que a ideia de ser real é porque esse cara mora no conjunto dos números reais. Perfeito? Da aula passada, a gente já mostrou também, colocando aqui na mesma folha, que o conjunto das matrizes de M linhas e N colunas, a qual eu defino a operação de soma como sendo a soma usual, ou seja, entrada mais entrada, cada entrada com cada entrada, e a multiplicação de uma matriz por um número real, essa multiplicação aqui, aquela bolinha, que pega cada número e multiplica a entrada da matriz, ela também satisfaz os axiomas A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, e, portanto, o conjunto de matrizes é um espaço vetorial. Perfeito? Qual é o outro espaço que é muito comum a gente trabalhar aqui no curso de álgebra linear? Então, vou sempre tentar reforçar quais foram os espaços vetoriais que a gente já viu. O Rn, da aula passada, né? O Rn, a gente fez até a demonstração, né? No caso, eu mostrei a demonstração para vocês. Então, consequentemente, para todo N, seja RA1, que é o conjunto dos reais, R2, Rn, é uma generalização, no caso, é um espaço vetorial. O conjunto de vetores, lá da geometria analítica, também é um espaço vetorial. O espaço de matrizes, o conjunto de matrizes é um espaço vetorial. E agora eu estou apresentando aqui para vocês, que não vou demonstrar, eu só quero agora, a partir de agora, fica como exercício para vocês mostrarem. Eu vou escrever só quais são as operações usuais de soma de polinômios, mas o espaço de polinômios de grau até n, pessoal, não é exatamente igual a n, é até n, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter um polinômio de grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, enfim, de grau até n, com a operação usual da soma de polinômios. Então, ó, só para complementar isso aqui, para ficar um pouquinho melhor, ó, a ideia é que assim, ó, que dado um P de x, um Q de x, pertencente ao PNR, ou seja, ao conjunto dos polinômios, né, e um alfa pertencente aos reais, a soma, aliás, vamos fazer o seguinte, o P de x, eu vou chamar ele, então, de A0 mais A1x, lembrando que é um polinômio, né, A2x² mais a nx elevado a n, ok? E eu vou chamar o Q de x, vamos chamar de B0, né, para fazer uma sequência lógica aqui, B1x, B2x² mais Bn, x elevado a n. Aqui, ó, cada AI, cada BI pertence aos reais, são números reais, né, que afinal de contas você quer polinômio. 2 mais 3x mais 4x² mais 7x à nona. 7 menos 8πx mais π ao quadrado x ao quadrado, enfim, são polinômios. AI e BI são números reais, para todo I varrendo de 1 até n, variando de 1 até n.
Aqui eu não coloquei restrição, eu posso ter A's e B's iguais a zero, não tem problema nenhum, tá certo? Como que eu defino a operação de soma entre dois polinômios? A definição, ela é dada desse jeito. Como que eu somo dois polinômios? Por definição, a gente vai pegar o P de x e somar com o Q de x. Então, a soma de dois polinômios... Gente, polinômio tem que ser aplicado num x. Então, a soma de dois polinômios, ela é dada pela soma de um com a soma do outro. Ou seja, se a gente for aberto aqui, vai ser um A0 mais B0 mais A1 mais B1 x, porque quando você soma dois polinômios, você vai somar o x com o x quadrado com o x quadrado, somar isso, né? Mais A2 B2x ao quadrado, até chegar no último, que vai ser a n mais bn x elevado a n. Esta é a operação de soma, que é o que a gente chama de soma, operação usual da soma. Como que é usualmente a gente soma? Desse jeito. E qual que é a ideia do produto alfa p de x? Como que eu defino o produto de um número vezes um polinômio? Sempre aplicado em x, porque é um polinômio, certo? É polinômio na variável x. Então, como que eu multiplico um número vezes um polinômio? Lembrando que os elementos aqui não é o x real não, tá, gente? Os elementos do conjunto são polinômios. Então, as operações de soma e de número, produto de número pelo elemento, é soma de polinômios e produto de número por polinômio. Tá? Esse x aqui acompanha justamente pelo fato de nós estarmos trabalhando com polinômio em uma variável, mas o foco, a atenção, são nos polinômios. Ó, é p mais q de x, alfa p de x, a soma dos polinômios, produto de número pelo polinômio. Isso, por definição, vai ser pegar o próprio polinômio e multiplicar pelo alfa. Ou seja, se a gente for abrir explicitamente, isso aqui vai dar alfa A0 mais alfa A1x mais alfa A2x quadrado mais, até chegar no alfa AN x elevado a n. Então, essa daqui é a minha operação de produto de número por polinômio. Então, assim que é definido as operações usuais de soma de polinômios. Pessoal, com esta soma definida e com este produto definido, eu consigo provar que vale as propriedades A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3 e M4. Isso daqui fica a critério de vocês demonstrarem. Mas eu já estou afirmando que o espaço de polinômios, ele é um espaço vetorial. Perfeito? Então, a gente agora já tem mais um conjunto que é usual a gente trabalhar, tá? Então, Rn, V3, matrizes, polinômios, e agora apresento para vocês o conjunto das funções contínuas no intervalo de 0 a 1. Pessoal, qual é o foco? Quem são os elementos deste conjunto? Os elementos deste conjunto são funções, não é o x. Então, quem mora aqui, os elementos desse conjunto são funções. Então, por isso que aqui a soma é de duas funções. Aqui eu chamei de t só para mudar um pouco a cara, tá? Poderia ser de x. Como que eu somo duas funções? Pessoal, função a gente soma igual. Polinômio é função. Por esse motivo que o polinômio é um caso particular, tecnicamente, desse aqui, porque todo polinômio é contínuo. Toda função polinomial ela é contínua, né? A gente já viu isso daí lá nos cursos de cálculo 1, cálculo, introdução ao cálculo, que todo polinômio ele é contínuo. Então, nesse caso, a gente soma funções como soma polinômios, ou melhor dizendo, a gente soma polinômios daquela forma porque nós somamos funções dessa forma. Aqui, no caso, eu tenho função modular, que é contínua, eu tenho função seno, função cosseno, enfim, todas as funções que são contínuas dentro de um intervalo fechado, que no caso aqui eu coloquei de 0 a 1, porque geralmente é o mais comum aparecer em problemas e exercícios futuros que a gente vai ver. Ele também é um espaço vetorial, ou seja, satisfaz A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4. Perfeito? Então, como que a gente soma duas funções? F mais G. Se eu for colocar igual eu coloquei no outro, é F mais G de T, é F de T mais G de T. O T, só que agora o T varia no intervalo de 0 a 1. Tá? Isso é importante. Foi por isso que eu coloquei isso aqui. E o que é alfa vezes F de T? É alfa vezes F de T, com T variando no intervalo de 0 a 1. Tá certo?
E aqui uma observaçãozinha ainda desse espaço vetorial. Pessoal, eu poderia trocar por qualquer intervalo AB, desde que esse intervalo seja fechado e limitado, tá certo? E no caso está contido nos números reais, ok? Aqui vai ser rápido a gente fazer isso aqui. Eu quero chegar num exemplo que não seja usual. Ou seja, antes de eu colocar a próxima projeção, antes da próxima folha, as observações aqui, quais são os resultados que a gente tem agora? Quais são os conjuntos que são espaços vetoriais? São espaços vetoriais. O Rn, V3, matrizes, polinômios, espaços de funções contínuas no intervalo AB fechado, e o mais comum é o intervalo 0, 1. Algumas observações. Pessoal, se vê um espaço vetorial real ou complexo, por analogia à geometria analítica, VGA, a gente chama de vetor qualquer elemento de um espaço vetorial. Eu não tinha falado isso nas aulas anteriores, que eu queria que chegasse aqui. Até então. Se você está num espaço de polinômio, como o espaço de polinômios é um espaço vetorial, cada polinômio é chamado de vetor. Aqui nós não estamos usando a palavra vetor para representar flecha. É para identificar que os elementos... Pega um conjunto. Esse conjunto é um espaço vetorial. Os elementos do conjunto, os caras que moram naquele conjunto, não são mais chamados de elementos de conjuntos, mas sim de vetores do espaço vetorial. Então, quando um conjunto tem estrutura de espaço vetorial, ou seja, quando um conjunto satisfaz aquelas 8 propriedades, os elementos do conjunto passam a ser chamados de vetores. Então, o espaço V3, o vetor tem uma representação geométrica. No espaço de polinômios, o vetor, tanto é que já, olha só, eu já não falei mais conjunto de polinômios, eu falei no espaço de polinômios, pois, afinal de contas, o conjunto dos polinômios é um espaço vetorial. No espaço Rn, no espaço das matrizes, no espaço das funções contínuas do intervalo AB, todos os elementos de cada um desses conjuntos vão ser chamados de vetores. Perfeito? A gente já vem utilizando essa questão de diferença, tá certo? E aqui nesse curso, como eu já tinha dito, a gente só vai trabalhar com espaços vetoriais reais. Então, essa notação aqui, ó, V mais e bolinha, ela equivale à da aula anterior a essa daqui, ó. Eu não vou precisar ficar identificando que eu estou trabalhando no conjunto do espaço vetorial. A operação de multiplicação é de um número real. Por quê? Porque no curso aqui, pra gente, eu só vou trabalhar com espaços vetoriais reais. Perfeito? Enfim, pessoal, agora, para encerrar... Aliás, para encerrar não, porque ainda tem umas propriedades para falar aqui com vocês. A gente até então só trabalhou com exemplos usuais de espaços. É o Rn, V3, matrizes, polinômios, funções contínuas. E conforme aparecem outros durante o curso, a gente vai apresentando. Porém, eu quero já deixar claro aqui para vocês que a maioria dos conjuntos que a gente vai trabalhar em toda a álgebra linear são esses que eu apresentei na aula, parte 1 e parte 2 da aula 8. Tá? Rn, V3, matrizes, polinômios, funções contínuas e funções. Certo? Então, nesse caso aqui, eu quero colocar para vocês que, como nós estamos lidando com álgebra, estruturas algébricas na álgebra linear, existem exemplos de espaços vetoriais não usuais. O que é ser não usual? Eu defino a soma como sendo uma operação que é muito zoada, e eu defino a multiplicação por escalar por uma operação muito zoada. Nesse exemplo aqui, dá uma olhada como que está nesse exemplo. Eu defini a adição, tanto é que eu coloquei uma bolinha em volta, aqui em volta, para falar que a soma que eu estou definindo não é a soma convencional. Por quê? Olha só, quem que é o conjunto V? Olha a loucura dessa definição. Quem que é meu conjunto V? O meu conjunto V, na verdade, é um subconjunto dos números reais. O V é todo número real positivo. Lógico, diferente de vazio, no caso, né? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando o V como sendo um subconjunto dos números reais. Qual é a operação usual do conjunto dos números reais? É você somar os dois números. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. E assim por diante. Essa é a operação usual. Só que, para este V aqui, este conjunto V, que é um subconjunto dos números reais, eu não vou definir a soma de dois caras daqui
como sendo a soma, e sim o produto entre os números. Presta atenção para não confundir com produto de número por vetor. Eu estou falando que a soma vai ser definida como sendo o produto entre os números, e não a soma. Professor, mas eu posso isso? Você pode definir a soma do jeito que você quiser. Se a soma que você definiu e a multiplicação por escalar que você definiu satisfaz as 8 propriedades, as 4 de adição e as 4 de multiplicação, isso é um espaço vetorial. Você define a operação. E aqui no caso, eu peguei esse exemplo, que é um exemplo clássico esse aqui, que a gente define a soma como sendo o produto entre esses dois números reais, o e v. E a multiplicação por escalar, pode ver que eu não coloquei bolinha, eu coloquei xzinho aqui. Pessoal, não é o xzinho de produto vetorial não, tá? Lá de vetores do V3 não. É um xzinho para não chamar de bolinha, vocês acharem que é o usual. Eu tô pegando o U e elevando a alfa. Olha como que eu defini as operações, ela é completamente bagunçada. E eu estou falando para vocês que esse conjunto V de números positivos, com esta operação de soma dada pelo produto, e o produto como sendo a potência, é um espaço vetorial. Se eu já estou afirmando que é um espaço vetorial, eu preciso mostrar para vocês que vale as propriedades A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4. Para esse exemplo, eu vou mostrar. Na verdade, já vou deixar pronto, porque aí a gente não fica com a aula muito extensa. Então, dê uma olhada aqui. Primeira coisa que eu fiz, para mostrar que é espaço vetorial, eu peguei 3 elementos de V e 2 escalares, porque eu vou precisar disso em algum momento. Quando a gente já tem prática, quer mostrar que o espaço é vetorial, você já sabe que você vai precisar de 3 elementos do espaço e de 2 escalares. Por que 2 escalares? Porque lá na distributiva você vai precisar de 2. Né? Então, e por que 3 em V? Por causa da associatividade. Você faz U mais V mais W, U mais V mais W. Entende? Então, vamos para a primeira propriedade. Pessoal, olha como que é verdade a associatividade, a comutatividade. Você fazer a U mais V dá V mais U. Lembrando que essa mais aqui agora não é somar 2 números, é calcular o produto. Mas você, lembrando que U e V são números reais positivos, é do meu conjunto V. Bom, tanto faz você fazer 2 vezes 3 quanto 3 vezes 2. U vezes V vezes U. Por definição, isso é o V mais U. Aqui, ó. A definição é essa. Ok? Próxima propriedade, A2. Será que vale a associatividade? Bom, vamos ver. Será que isso é igual a isso? Primeira nuvenzinha com a última nuvenzinha aqui. U mais V mais W equivale, olha só, primeiro eu realizo a soma dentro do parênteses, mas a soma não usual é dada pelo produto dos dois números. Ok? Agora, eu tenho esta soma deste UV com o W. Pela definição que está aqui em cima, a definição está aqui, ó. Pela definição que está aqui em cima, eu multiplico o primeiro pelo segundo. Então, eu multiplico o primeiro pelo segundo. Nem precisaria desse parênteses aqui de fora, mas, ó, é o primeiro, que está no parênteses, vezes o segundo. Só que é o seguinte, U, V, W são números reais. Se são números reais, tanto faz você fazer U, V e W do que fazer U, VW. Só que pela definição do que a gente tem, isso daqui é a soma de U com o VW. Pela definição aqui da soma. Soma não usual. É a soma não usual do U com o VW. E aí a gente sabe que dentro desse parênteses aqui eu tenho V vezes W, que pela definição do que a gente tem aqui, é a soma não usual de U com V com W. Ou seja, vale a associatividade. Beleza? Tanto faz a ordem aí, vai valer a propriedade A2. Propriedade A3. Existe um elemento E. Antes de eu colocar a próxima aqui, eu quero fazer uma pausa com vocês. Quem que é o elemento neutro no conjunto dos números reais? É o número 0, porque 0 mais qualquer número dá o próprio número. Será que aqui, esse E, eu estou chamando de E de elemento neutro. Elemento neutro, tá? Geralmente é uma notação padrão que a gente usa em cursos de álgebra para denotar elemento neutro. Ah, mas no conjunto dos números reais, o elemento neutro aditivo é o 0. Então, será que aqui esse E vale 0? Cuidado! Como foi definida a sua soma?
É o elemento neutro da adição que foi definida. Mas a adição é um produto. Então, pera lá, vamos chamar ele de E. E o que acontece quando você faz E mais U? Isso tem que dar U para ser espaço vetorial. Aí agora é uma pergunta que eu faço para vocês. Existe um elemento E pertencente a V de tal forma que E mais U dá o próprio U? Ou seja, E é o elemento neutro aditivo em relação à operação de adição definida? Para todo U pertencente a V? Sim, existe. Quem que é esse cara? É o número 1, não é o 0. Sabe por quê? Porque E, agora olha só, porque E mais U, esse E sendo um elemento qualquer de V, é E vezes U. O que vezes U dá o próprio U? O E tem que ser o próprio 1. Ou seja, olha que conjunto bagunçado. O fato de eu ter definido a adição de uma forma não usual, no conjunto dos números reais positivos, aliás, o 0 nem faz parte nesse conjunto, né? Então, quem que é o elemento neutro dessa adição maluca? É o número 1. Porque quando você pega o número 1 somado com o cara, somado de forma não usual, que é dado por essa operação, dá o próprio cara. Tá certo? Então, acabamos com essa daqui. Próxima, que é a propriedade A4. Pessoal, quem que é o oposto aqui agora? O oposto, ó, a pergunta tá aqui, ó. Tem que dar o 1. Lembre das definições de espaço vetorial. O elemento oposto é um cara que, quando você soma com ele, tem que dar o elemento neutro do espaço, não 0. Cuidado, é o elemento neutro do espaço. Então, por isso que é importante saber a estrutura organizacional das definições. Tem que lembrar, não é 0 aqui. Aqui é o elemento neutro aditivo, que neste conjunto maluco é o número 1. Então, a pergunta é, para todo U pertencente ao V malucão meu aí, existe um oposto de tal forma que quando eu somo dá o elemento neutro, ou seja, dá 1? Resposta é sim. E sabe quem que é o cara? O menos U, na verdade, é o 1 sobre U. Por quê? O que acontece quando você faz U mais menos U? Por definição, isso vai ser o U vezes o menos U. Pessoal, para isso daqui dar 1, quem que tem que ser o seu menos U? Lembrando que menos U não tem nada a ver de trocar o sinal do U. É o símbolo de oposto. É o elemento oposto que, quando soma com o U, dá o elemento neutro. É o que está aqui na linha de cima. Tá certo? Então, como que foi definida? Se você não quer chamar de menos U, chama de V, seja. Mas você tem que saber que o V é o oposto. Mas o que acontece quando você faz U mais esse menos U? Vai dar U vezes o menos U. Então, quem que tem que ser o seu menos U? Menos U é um combo todo. É o 1 sobre U. Esse menos não é sinal de menos, ele é um símbolo de oposto. Tá certo? Que nas operações usuais é o sinal de menos. Como aqui não é nada usual, esse menos U é uma família só. É um tipo, é queijo com goiabada, é tudo junto. Não se separa aquilo ali. 1 sobre U é U elevado a menos 1 que seja. Por quê? Porque quando você faz U mais menos U, por definição da soma, isso dá U vezes menos U, que é o cara daqui, que é o oposto. Só que se o oposto for 1 sobre U, isso é U vezes 1 sobre U, corta, dá 1. E 1 é o elemento neutro neste conjunto V. Ou seja, existe um menos U, que é 1 sobre U, de tal forma que quando eu faço U mais esse oposto, dá o elemento neutro do conjunto. Satisfez as 4 propriedades da adição. Tem que satisfazer as da multiplicação. Bora começar aqui com a primeira da multiplicação. Aliás, eu não sei se vocês se lembram, mas a propriedade de multiplicação, ó, a propriedade de multiplicação está aqui. Alfa vezes U, o produto de um número, produto não usual de um número pelo vetor, vetor é um elemento desse cara, né? É pegar o cara e fazer elevado a alfa. Então, essa daqui é a propriedade que a gente tem que ter em mente, ok? Então, vamos lá. Primeira era alfa vezes beta vezes U.
para quem não se lembra, é aquela primeira que tanto faz você fazer alfa, beta vezes U, ou esses caras aqui. O que eu fiz? Eu primeiro fiz o produto aqui dentro do parênteses. Então, o alfa fica, o produto fica, U elevado a beta. Agora eu vou pegar esse alfa e fazer o produto com esse cara daqui de dentro. Vai dar U elevado a beta, tudo isso elevado a alfa. Pela potência de potência, lembrando que U é número real positivo, é um cara de V. O conjunto V, reforçando, o conjunto V é um conjunto de números reais positivos. Então, aqui, ó, é uma operação entre números reais. Eu tenho um número elevado a beta, elevado a alfa. Potência de potência é o produto. E aí eu só inverti aqui para poder mostrar para vocês que isso é alfa vezes beta vezes U. Ó, da definição, o que é pegar este cara vezes U? É pegar o U e elevar isso aqui, ó. Certo? Então, quer dizer que tanto faz você multiplicar o número pelo U ou multiplicar os dois números primeiro vezes o U. Pessoal, aqui, ó, o xizinho vira bolinha, porque esse cara mora no V. E esses dois aqui moram no conjunto dos números reais. Tá certo? Então, acaba ficando aí bolinha, mas se colocar xizinho também não ia ser chato num curso meu de álgebra, mas o correto seria a bolinha mesmo. Olha aqui, ó, vara distributiva. Distributiva em relação ao alfa e o beta, aos escalares. Olha só, o que é alfa mais beta? U. Por definição, é U elevado a essa soma. Por definição. O produto de um número por um vetor, nesse meu conjunto, é pegar o vetor e elevar o cara. Então, U elevado a alfa mais beta. Isso daqui, por sua vez, vai ser pela propriedade de potência. É a mesma coisa que U elevado a alfa vezes U elevado a beta. Mas o que é o produto no meu conjunto? O produto de dois caras no meu conjunto é a soma deles. Afinal de contas, U elevado a alfa vezes U elevado a beta. O que seria a soma? A soma é fazer esse vezes esse, é o que está aqui. Então, isso dá a soma. Só que U elevado a alfa aqui é um xizinho, tá, gente? Não tem bolinha, não. Isso daqui vai ser alfa vezes U, que é esse cara, mais beta vezes U, que é U elevado a beta. Ou seja, dá alfa vezes U mais beta vezes U. Perfeito? M3. Terceira propriedade. Agora eu tenho que mostrar que vale a distributiva em relação aos dois vetores. Pode ver que eu só mudei a cara das operações e os símbolos. Mas é número vezes vetor mais vetor. Aqui era número mais número vezes vetor. Né, das propriedades lá de espaço vetorial. Vamos ver se vale a distributiva em relação a esses dois aqui. Na verdade, vale, tá aqui, né? Os dois balãozinhos mostrando. Mas o que eu fiz primeiro? A primeira coisa, eu realizei a operação aqui dentro. Qual que é a operação entre esses dois caras? É U vezes V. Por definição, a soma não usual é o produto. Agora eu peguei esse cara e fiz a operação de produto com o alfa. Pela definição, eu vou pegar isso e elevar a alfa. Tá aqui. Ok? Produto e uma potência, a potência sai nos dois produtos. E como aqui eu tenho um produto entre esses dois caras, isso vai ficar a soma. Ou seja, fica U elevado a alfa mais V elevado a alfa, porque U elevado a alfa mais V elevado a alfa, eu pegaria o produto desses dois. E U elevado a alfa, eu vou tombar o alfa multiplicando e vou tombar o alfa multiplicando V. Então, fica alfa vezes U mais alfa vezes V. Ou seja, vale a distributiva, alfa vezes U mais alfa vezes V. E, por fim, pessoal, a ideia do número 1. Sempre é o número 1, tá? O 1 do conjunto dos reais, do corpo que a gente está trabalhando, né? 1 vezes U, pela definição, é U elevado a 1. E U elevado a 1 dá o próprio U. Ou seja, 1 vezes U dá U. Moral da história. Esse cara daqui, ele é, sim, portanto, um espaço vetorial real, porque a gente só está trabalhando com vetoriais reais. Ó, o meu escalar mora nos reais, então quer dizer que é o espaço vetorial real. Isso é para mostrar para vocês que existem casos não usuais de espaços vetoriais. Vamos trabalhar pouco, mas eles existem. Para quem faz o curso
comigo nas minhas disciplinas na universidade vão aparecer nas listas de exercícios, podem aparecer em provas, e pode acontecer também, isso tem alguns exercícios, eu vou passar para as propriedades, já está acabando a nossa aula também, essa parte 2. Pode acontecer de ter exercícios, ter situações de mostrar que não é espaço vetorial. Eu pego um determinado conjunto, defino uma operação de soma e defino uma operação de multiplicação. E aí pode acontecer de pedir para mostrar que não é espaço vetorial. Pessoal, para mostrar que não é espaço vetorial, das 8 propriedades, se uma delas não der certo, não satisfazer, já é o suficiente para que aquele conjunto, com aquelas duas operações de soma e de multiplicação por escalar, não seja espaço vetorial. Às vezes você vai fazer A1 dar certo, vai fazer A2 dar certo, vai fazer A3 dar certo, vai fazer A4 dar certo, vai fazer a M1 dar certo, quando chega na M2, sei lá, por algum motivo não vale a distributiva, não é espaço vetorial. Tá certo? Só que se você precisa passar pela 1, A2, A3, A4, M1 até chegar na M2? Não. Se você percebeu pela sua experiência, com maturidade que você vai adquirindo no desenvolvimento do curso, de que a M2 vai dar problema, você já começa com ela, mostra que ela não é válida. Se uma das 8 propriedades não é válida, o conjunto não é um espaço vetorial. Não, pelo menos com aquelas operações de adição e multiplicação a qual eles foram definidos. E para a gente encerrar a aula, que é só apenas alguns comentários, algumas propriedades que eu acho que é clara para todos vocês. Mas a primeira propriedade, aqui eu estou pegando, pessoal, um espaço vetorial qualquer, o V, o 1, o 2, o coisa pertencentes a V, ou seja, estou pegando vetores de V, o V, o 1, o 2, o 3, o N, e alfa, beta, alfa 1, alfa 2, alfa N reais, porque eu vou precisar disso aqui nas propriedades. Primeira coisa, alfa vezes o vetor nulo, dá o vetor nulo. Aqui não é o número zero, é o vetor nulo. Que vetor nulo? O vetor nulo é o elemento neutro, né? O vetor nulo, o elemento neutro do espaço vetorial. Dá o zero. Se você pega um número zero e multiplica por qualquer vetor, aquela que é o número zero, número real, e multiplica por qualquer vetor, também dá o vetor nulo. Propriedade 3. Se alfa U é igual ao vetor nulo, porque número vezes vetor dá vetor. E aqui, pessoal, cuidado, número vezes vetor dá vetor, eu não estou falando apenas mais, a partir de agora, de V3 apenas. Eu estou falando de qualquer espaço vetorial, que a gente já viu que qualquer elemento de um espaço vetorial é chamado de vetor. O que eu quero dizer? Número vezes polinômio é polinômio. Número vezes matriz é matriz. Número vezes vetor de VGA é vetor. Flecha. Certo? Vetor, número vezes vetor, não interessa a essência do teu conjunto. Se você pegar uma caixa de banana e você definir uma operação de soma entre as bananas, uma multiplicação de um número por uma banana, e essa caixa de banana satisfazer A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, as bananas são chamadas de vetores. Perfeito? Finaliza isso de uma vez por todas. Então, número vezes vetor, não importa quem é o vetor, dá. Se número vezes vetor dá o vetor nulo, então, ou o alfa é zero, ou o vetor é o vetor nulo. É a famosa propriedade, se duas coisas dá zero, um dos dois é zero. Só que cada um mora num mundo, né? Aqui é o número zero e aqui é o vetor nulo. Perfeito? Próxima propriedade. Quando você vai pegar a P4 aqui, você vai pegar um número negativo vezes um vetor, tanto faz você colocar esse negativo no vetor, ou então fazer o número vezes o vetor e colocar o negativo. A ordem do negativo não importa. Aqui, pessoal, é só para falar para vocês que vale a distributiva. Isso aqui não é a propriedade M3 ou M2 agora, acho que é M3, né? É a distributiva em relação aos escalares. Lá a gente fala em relação à soma. Aqui eu estou falando que também vale para a diferença. Perfeito? Inclusive, para provar essa propriedade, a gente usa lá a parte da soma para provar que vale a diferença. Aqui, ó, é a propriedade M2, só que para a diferença. A gente usa a propriedade M2, que é a distributiva em relação à soma dos escalares, para provar que também vale a diferença. E a gente pode generalizar a distributiva e a operação de multiplicação por escalar. Perfeito? A gente pode generalizar, quer dizer que eu não preciso ter apenas dois. Eu posso ter quantos vetores e quantos números aqui for, eu vou fazendo a distributiva
conforme eu vou tendo a necessidade um por um. Perfeito? E, por fim, as últimas informações. O vetor nulo num espaço vetorial, ele é único. O vetor nulo, ele é único. Não existe dois elementos neutros. Inclusive, se você achar dois elementos neutros num espaço, aquilo não é mais espaço vetorial. Tá certo? Então, existe a propriedade A3 existe um único elemento neutro. Até então, eu não tinha escrito isso, porque eu queria chegar nessa propriedade. Mas o correto existe um único elemento neutro. Propriedade 9. Para cada vetor, existe um único oposto. Ou seja, quando você faz U mais menos U, e isso dá o vetor nulo do espaço, tanto é que eu chamei de E, porque nem sempre é o zero. Ok? Esse menos U aqui, ele é único para cada U. Perfeito? Então, ele também é único. Menos com menos é mais. É o que está falando essa propriedade 10. E essa propriedade aqui, ele está falando que se você tem U, V e W, tal que U mais V é igual a U mais W, então é V mais W. Eu vou fazer uma coisa aqui que, tecnicamente, está errado. Tá? Mas isso daqui, tecnicamente, é o que está acontecendo. É o que a gente chama de a lei do cancelamento. Se eu for provar essa propriedade 11, o que ela está falando é que eu posso fazer isso aqui, ó. U mais V mais menos U igual a U mais W mais menos U. Como não importa a ordem dos vetores, pois é um espaço vetorial, eu venho aqui e faço a troca do menos U com o V. Então, U mais menos U mais W. Isso dá quem? Dá o elemento neutro de V. E isso daqui dá quem? Dá o elemento neutro mais o W. Só que elemento neutro mais o V dá o próprio V, elemento neutro mais o W dá o próprio W. Daí é onde você quer a demonstração da propriedade 11. Acabei fazendo ela porque é uma bacaninha para a gente mostrar essa propriedade. Perfeito? Pessoal, com isso, nós encerramos essa parte de espaços vetoriais. Na próxima aula, a gente vai começar a parte de subespaços vetoriais, que tecnicamente são subconjuntos dentro de um espaço vetorial, que também é um espaço vetorial. Tá? Então, fica claro agora que tudo que daqui para frente a gente vai trabalhar com espaços vetoriais. Vou admitir que os espaços vetoriais, vou admitir que os conjuntos já são espaços vetoriais, tá certo? E aí agora, pelo menos com essas duas aulas, a parte 1 e da parte 2 da aula 8, fica claro para vocês qual é a estrutura de um espaço vetorial. Peguem mais alguns desses conjuntos e tentem mostrar, como, por exemplo, como de polinômios eu não fiz. Eu fiz para V3, eu fiz para matrizes e eu fiz para Rn. Mostrei que era espaço vetorial. E eu não fiz para polinômios e para funções contínuas ou para funções que seja, por exemplo, mostrando que era espaços vetoriais. Então, eu vou encorajar vocês a demonstrarem, a mostrarem que vale as 8 propriedades da soma e da multiplicação conforme foi definido as operações em cada um dos seus respectivos conjuntos aí. Perfeito? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, pela atenção, e espero vocês nas próximas aulas de subespaço vetorial. Um grande abraço e tchau!